estão chegando. Só pra eu entender. Fala, galera! Beleza? Estamos dando aqui início ao nosso primeiro Podfire, o podcast da Rede Fire, e vai ser sempre no último sábado do mês. A gente vai estar sempre trazendo o Podfire, sempre com o pregador da noite. E estamos aqui hoje com o pregador Lucas Branco. Fala comigo. Vem a família dele também, a namorada, a mãe, o pai, o irmão. Temos aí muitas testemunhas, o pessoal está todo aí. Nossa líder Rafaela também. Nossa, não, a líder de vocês. Nossa líder Rafaela, está todo mundo aqui em volta. E hoje vamos conversar bastante com ele para saber sobre a vida dele, sobre quem ele é. E cremos que nós vamos aprender muito. Beleza? Sou o Josué, tenho 16 anos, faço parte dos adolescentes de Sapucaia. Fala aí, Vaz. Eu sou André Lucas, tenho 14, sou novinho. E meu nome é Sam... Não, ele vai contar a história dele toda. Eu falei, eu ainda avisei, falei, não coloca o Samuel no podcast que ele vai falar mais que o pregador. Enfim, sou adolescente, que não é adolescente não, mas tá aí, né? Fala aí. Meu nome é Samuel, tenho 18 anos e tô no departamento juvenil agora, né, dos jovens, mas estou aqui para... mas estou aqui podendo prestigiar esse momento aqui, voltou a ser criança. essa oportunidade. Então vamos lá, Lucas Branco, se apresente. Eita glória. Não é Lucas Preto, não, tô ligado. Amém. Paz do Senhor a todos. Como já foi dito, eu me chamo Lucas Branco, tenho 24 anos, congrego na Igreja Wesleyana lá na cidade de Petrópolis. Hoje lá estou como diácono, seminarista. Estamos caminhando aí para esse chamado ao qual Deus tem feito em nossas vidas. E chegamos aqui para trazer uma palavra, para somar com esse pessoal. Tamo junto. Amém. Que isso, irmão, muito bacana, hein? Eu vi em que você está fazendo seminário teológico também. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que é se preparar basicamente para pastorear. Você já entende que é o seu chamado. Eu queria saber como que é se preparar para ser um pastor. Irmão, é uma honra, claro, né, você ser chamado por Deus para exercer um ministério desse. Mas também é difícil, né? Lá é bastante coisa que você tem que colocar em prática, bastante coisa que você tem que mudar, vários trabalhos, vários afazeres. Inclusive, esse ano a gente começa a estagiar, então nós vamos para igrejas realizar as coisas das igrejas, né? Pregar, dirigir, essas coisas. Então, são desafios. A gente tem que todo dia passar por cima, né? Todo dia vencer um pouquinho. Mas é muito bom, você aprende da palavra, você conhece pessoas, né, que são cheias de Deus, que te ensinam. Então, ao mesmo tempo que é algo difícil, é algo muito prazeroso e acaba tornando essa caminhada um pouquinho mais fácil. Posso perguntar uma coisa para você? Quando que Deus te despertou para viver assim? Então, cara, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu recebo muita profecia de, Deus tem um chamado pastoral para a tua vida, Deus vai te fazer um pastor. Mas eu corri um pouquinho porque eu não conseguia me enxergar um pastor. Mas há pouco tempo atrás, aqui, creio que uns 2 anos, 1 ano e meio, foi onde estourou aquilo dentro de mim, aquele desejo. E foi onde eu deixei Deus fazer, entrei para o seminário e agora a gente está aí caminhando, deixando que, né, Deus direcione e fazendo a vontade dele aí. Amém, né? Aproveitando a oportunidade, né? Aproveitando que esses dois vão deixar eu perguntar um bocadinho, queria saber como você conheceu Jesus, como você conheceu Deus. Minha família é uma família já evangélica, então eu já vim de berço evangélico, né? Eu já cresci ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, então não precisei me converter, né? Já nasci convertido. Já foi do mundão antes? Já se desviou alguma vez? Teve um tempo que eu dei uma escambaleada por aí. fui. Dei uma desviada, mas assim, né? Quando Deus tem propósito, tem chamado, não tem para onde correr, né? Você tá lá, mas teu coração, na verdade, não tá. Então, fiquei um tempinho lá, mas logo voltei. Esse logo durou uns 3 aninhos aí, mas voltei e hoje estou aí de novo. É interessante porque a palavra do Senhor fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ficar velho não se desviará dele. E todo mundo aqui já teve algum momento, né, que já se desviou um bocadinho, já estava fora ali, mas quando a gente é criado na palavra mesmo, o Espírito Santo toca na gente, a gente se sente envergonhado com as coisas que a gente faz. Lucas,
Creio que aquele versículo se realizou em sua vida, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Seu nome é até branco, Alva Mascaneve. Queria ler uma pergunta agora do Instagram. Caso quem não saiba, sempre que ter um Podfire, a gente vai responder perguntas em uma enquete do Instagram, Redfire Sapucaia, que vai estar sempre sendo postado no início do culto ou antes do culto. E caso você queira fazer uma pergunta para o preletor da noite, para o pregador, só mandar aí. Show? Coincidentemente, seu irmão, o seu irmão, ele mandou assim uma pergunta. Quem mais te ajudou a permanecer? Então, quando eu voltei, né, na verdade, esse processo foi um processo um pouco complicado para mim. E tiveram muitas pessoas que realmente fizeram a diferença. E depois que eu voltei e não saí mais. Dentre essas pessoas estão meu pai e minha mãe, com certeza foram um canal de bênção para a minha vida. Tem a missionária Rose, que eu tenho, né, a honra, a oportunidade de chamá-la de vó. Deus colocou ela no meu caminho também para que ela me alcançasse. Inclusive, foi num sítio aqui em Sapucaia que a gente veio e ela, né, foi usada por Deus para a minha vida. Tem o pastor Anderson também, que foi um cara assim, sensacional. E a tia Rafa, que está ali também, acompanhou esse processo. Né? Então, essas pessoas fizeram total diferença na minha vida. Se eu estou hoje de pé, eu devo muito a cada um deles. Varão. Acho que se tu não fala tia Rafa, ela te enforca nessa aí. Brincadeira. Mais uma pergunta que eu achei muito interessante, muito específica. Creio que tem coisa para tu contar. Como foi o dia em que você se converteu? Teve algum dia em específico em que tu caiu a ficha e falou, realmente, Jesus que é para minha vida mesmo? Foi nessa volta, então, quando eu me desviei e tal, foi justamente a missionária Rose aqui no sítio, como eu comentei. E eu corria dela pra caramba, porque ela era a mulher da revelação, a mulher dos mistérios. Eu corria. Sempre tem a mulher do corpo, sempre tem. Então eu corria muito dela. Eu lembro que a gente veio para esse sítio, eu vim meio que contra a minha vontade, né, porque minha mãe insistiu pra caramba para que eu viesse, mas eu creio que isso já era plano de Deus mesmo. E quando a gente chega, a gente tira as malas do carro, as coisas do carro, a gente troca de roupa, chega um outro carro e encosta. E a primeira pessoa que desce do outro carro é a missionária Rosa. Eu falei, não, aqui aí não. Logo aí, ela. já fiquei com medo, já, né, comecei a correr, mas não tinha para onde correr. E foi aí, em determinado momento, ela me chamou para uma conversa. E assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu esperava apanhar, eu esperava tomar umas bordoadas de Deus, mas ela veio no amor, veio no carinho, falou de uma forma que tocou realmente no meu coração. E a partir daquele momento parece que os meus olhos se abriram de novo. E desde então a gente está aí na caminhada, está firme com Jesus. Amém. Bom que a gente sabe que ele é o jeito como a gente que... Quem nunca correu da varoa do coque, né? Vem a varoa na tua direção, espera começa a tremer, dá aquela cavaleada. E Lucas? E quem tem chamado não tem para onde correr, né, cara? Cara, não tem. Assim, tu pode até enrolar um pouquinho, né? Tu pode até atrasar um pouquinho o processo, mas Deus escolhe e quem Ele escolhe, sabe? Ele capacita. Eu analiso o apóstolo Paulo ali, né? Que você falou assim, antes era Saulo, aí ele passou por um processo ali, né? Ele era uma pessoa, ele virou de água para o vinho do nada, né? Deus transformou. Há na Bíblia, né, alguns textos que falam sobre a mudança de identidade. E Deus, ele é expert nisso, porque quando a gente chega para Deus, a gente chega quebrado, a gente chega com manias, com mazelas que não são nossas, né, que a gente pega desse mundo aí. Então é necessário que Ele quebre um pouquinho o vaso, né, dê uma trabalhada e que nos coloque de pé de novo. E é gratificante passar por essas coisas, sabe? Quem começou a boa obra, ele é fiel. Vai terminar. Aleluia. Eita, Amém. Você falou na sua palavra uma coisa que me chamou muita atenção, né? Uma coisa que eu nunca parei para pensar. Noé realmente foi um homem que basicamente convenceu Deus de não exterminar a humanidade. De todo mundo, ele viu um e aquele era Noé. E achei muito interessante, né, que você falou assim, eu quero ser esse único. O que você pode estar comentando sobre isso? Fala comigo. Irmão, a gente vê que os dias eles são maus. Agora,
né, como se já não fosse mais o suficiente, tem essa situação política também que tem nos tirado um pouquinho de paz. Né? Eu nem vou entrar no mérito, porque isso aí é discussão para muito tempo. Mas, em meio a tudo isso que está acontecendo, a todo esse caos, eu quero ser alguém que Deus pode contar, sabe? Que Deus pode usar, que Deus pode ter a certeza que, haja o que houver, vou permanecer. Porque, para mim, o que vale, para mim, o que é gratificante é você olhar para alguém, ver alguém te olhando e te tendo como uma referência, sabe? Você poder inspirar alguém, você poder ser diferente, fazer a diferença na vida de alguém. Eu não me preocupo muito com ter as coisas, eu me preocupo com ser, sabe, alguém diferente, alguém que transforma, alguém que está disposto. E é sobre isso que eu, sabe, falei na palavra, é ser esse diferente mesmo. A Rafaela mandou uma pergunta aqui agora. Vai casar quando, Vasco? Eita glória! Quando você vai essa aí é casar? polêmica. Esse mistério é forte, é bem forte. A mulher até arregalou uns olhos pra tu agora, hein? Toma Quer cuidado. casar hein? comigo? Não. Ih, ao vivo? Não, isso aí também, é claro, está no nosso pensamento, né? Até porque pastor, né, tem que andar na linha, então, breve, novidades em breve. Eita glória! A esposa de pastor é aquela mulher que chega lá, Chama tá com, atenção. tá com o terror nas jovens que estão com o vestido curto. Vai falando, pai, vai falando. Já tá preparando ali. Futura varô do coque. Varão, mais uma pergunta aqui. A Rafaela também perguntou. Sua líder, né? Então ela quer saber mais como tu tá indo. Tava sumida, agora é. Tava sumida, agora quer saber. Conta uma experiência com Deus que te marcou muito. Cara, tem duas coisas assim que me marcaram muito, muito mesmo, e que eu vou levar para sempre no meu coração. A primeira foi com a minha mãe, na verdade, né, quando eu ainda estava lá na barriga dela, que ela veio a cair da laje lá de casa, né, a altura, não sei, uns 5, 4 metros, era o segundo andar. E para uma grávida, né, totalmente delicado, totalmente fácil de acontecer algo ruim. E eu lembro não, porque eu ainda era, né, mas me contaram eles que foi uma correria, aquela coisa, o medo de ter acontecido alguma coisa com a criança. E com ela também fizeram todos os exames, e no final das contas, para não falar que não aconteceu nada, ela teve um arranhãozinho no braço, né, que eu fiquei sabendo. Então, acho que na perna, né? Na perna, é. Então, assim, é a mão de Deus desde que eu era muito novo. E também, quando eu fui pré-adolescente, eu lembro que eu era da Igreja Wesleyana do Boa Vista, juntamente com eles, e um determinado culto, uma determinada pregação, teve o apelo de quem queria receber uma cura, uma provisão de Deus, algo ao qual precisava de ser mudado. E eu lembro que a esposa do pastor foi lá na frente. E eu senti um desejo de ir lá, sabe, dar um abraço nela. Eu tenho essa sensibilidade, assim, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto do contato. E eu fui, dei um abraço nela e orei por ela, mas, um pré-adolescente, foi aquela oração, assim, às vezes, não sei nem se chega no céu, sabe, aquela oração. O desejo era de realmente ministrar algo na vida dela, mas eu não sabia como, ainda não tinha muita experiência. Mas eu fui lá, abracei, orei do meu jeito e saí. E um tempo depois, ela me chamou num canto e ela falou comigo, você lembra daquele dia tal que você foi lá na frente, me deu um abraço? Eu falei, lembro. Ela falou, naquele dia eu estava com câncer. Naquele dia foi o dia que eu recebi a minha cura. Então, fica também para nós, né, que Deus ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Eu gosto muito do mistério, desse negócio de rodar, de pular, e de língua estranha, pá. Mas, às vezes, Deus está em detalhes. Às vezes, Deus ele o faz através de um abraço, de uma mensagem, de uma palavra amiga. Né? E, às vezes, não é o profeta que vai fazer com que a situação mude, é simplesmente você, é simplesmente eu, com o coração aberto, sabe? Permitindo com que Ele faça. Amém. Você falou uma coisa muito interessante, que Deus usa quem Ele quer. E a palavra que eu dei ali, né, sobre Isaías, chamar de Isaías, achei muito interessante, porque eu até parei num certo versículo, porque eu estava lendo o capítulo 6, o chamar de Isaías, e Deus dá uma palavra para Isaías, assim, terrível. Uma palavra muito, muito terrível, muito triste.
e até a gente não sabe, né, o que Deus vai dar pra gente, porque Deus usa quem Ele quer e muitas vezes Ele usa de maneira diferenciada, né? Não é de qualquer maneira, não é da maneira que a gente às vezes está acostumado, às vezes Ele quer um novo na nossa vida, é verdade isso aí. Tem um versículo, né, no livro de Mateus que vai dizer: hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então a gente passa, né, por esses processos de não entender o que está acontecendo, de não entender o porquê de receber tais palavras, de não entender o porquê que a gente está vivendo daquela forma. Mas Deus já sabe que amanhã isso vai fazer total diferença. Amanhã, quando a gente chegar em determinada posição, a gente vai lembrar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente ouviu e falar: pô, Deus, agora sim eu tô ligado, eu precisava passar por isso, sabe? É interessante. O ouro é lapidado, é moldado pelo fogo, né, Vaso? Então, a gente tem que entender que nesses processos, é uma frase do meu amigo Kaique, que queria estar muito Da aqui, glória. só vive o propósito quem passa pelo processo. pelo processo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, o processo dele, pelo que eu vi, foi... Não foi... foi cabuloso, assim, muito diferenciado, mas foi muito demorado. Assim, como os discípulos não foi, né? Tipo assim, os discípulos de Jesus andaram com Jesus, mas não foi... Ele perseguiu a igreja, né, como eu falei, mas a questão dele foi muito rápida. Tipo, foi urgente. Deus falou: ó, tu tá me perseguindo e agora tu não é mais Saulo, tu é Paulo, e vão para outra vida, vão para outra obra, e o cara se tornou simplesmente o maior apóstolo, né, que a Bíblia fala. É o chamado diferenciado dele também, né? De Deus na vida dele. É muito interessante ver que ao longo da Bíblia, Deus vai pegando pessoas, escolhendo pessoas improváveis e vai trocando o nome delas e vai mostrando, né, que Ele é fiel, que Ele escolhe realmente o que Ele quer, Ele usa da forma que Ele quer. Igual Abraão, né? Era Abraão, mudou para Abraão. Abraão, Sara. Até porque, né, se a gente fosse perfeito, se a gente fosse bom, a gente não estava aqui. A gente já estava lá no céu com ele. Então, ele escolhe quem realmente é ruim, quem realmente é pequeno, mas que só se dispõe, sabe? A partir do momento que a gente dá essa oportunidade para ele, ele faz em nós. Não tem jeito. Né? Deus, ele é perito em mudar identidade, gente. Identidade de vidas. Da glória, soltou essa aqui. Ele quietinho aqui, de repente ele vem. Temos pregadores aqui. Varão, mais uma pergunta do Instagram, muito interessante. O culto Rede Fire é um culto mais para adolescente. E a pergunta é a seguinte. Pergunta não, né? É um pedido, né? Deixa um conselho para os adolescentes de hoje. Qual conselho que você falaria que, cara, se a gente seguir, só vitória, sabor de mel? É o que eu preguei realmente, né? Posicionamento, obediência, fidelidade, sabe? É permanecer nesse caminho. Eu fugi dele, eu corri um pouquinho, me desviei. E eu sei as consequências que eu colhi, eu sei os processos que eu tive que passar para voltar, né, para o lugar real, o lugar que Deus quer que eu esteja. Então, assim, hoje eu vejo que foi bom, foi um processo que hoje eu posso cuidar de pessoas que passaram pelo que eu passei. Mas também as minhas escolhas me levaram a atrasar algumas coisas na minha vida. Talvez esse momento de palavra, esse momento de estar tendo oportunidades que Deus tem me dado hoje, poderia já ter me dado tempos atrás e hoje eu já estivesse anos-luz à frente do que eu estou sendo aqui. Então, as nossas escolhas, elas nos trazem consequências. Então, que a preocupação seja em colher consequências boas, sabe? Tomar ações boas para colher consequências boas. É isso aí. Isso aí que você está falando é muito verdade, que a gente vê ali Jonas, né? O processo que ele passou ali, o que ele poderia ter adiantado, ele atrasou por conta de que ele não confiou em Deus. E às vezes, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente foge daquilo que Deus quer para nós, que a gente não confia. E muitas vezes, por exemplo, que nem você está falando do chamado aí, já falaram comigo que tem um chamado pastoral, aí eu dou aquela fugida, eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas às vezes a gente tem que se jogar, se lançar mesmo e confiar no Senhor. A gente, quando jovem, quando adolescente, quando pré-adolescente, às vezes a gente se julga muito incapaz também. Tipo assim, como é que eu, pequenininho, vou falar para um cara que é calejadão? Como é que eu vou pregar? Um pastor me olhando, sabe? Como é que eu vou profetizar para o meu pai, cara, que é a minha referência, sabe? Mas Deus, ele não está preocupado com idade, Deus, ele não está preocupado com essas coisas. Ele só está preocupado com realmente a gente se posicionar e falar, Deus, envia eu, sabe? Tanto que a gente vê, né, que o reino dos céus é dos pequeninos.
sabe? Tipo, ele já mostra na palavra que ele ama as crianças. E Deus tem usado crianças. Deus tem usado pré-adolescentes. Deus tem usado, nos louvores, você vê quantos prés, quantas crianças têm saído na mídia, sabe? Cantando, adorando. E, cara, é incrível o que acontece, sabe? Então, dá lugar, sabe? Só dá lugar. Aceitem o que Deus propôs para vocês fazerem. É verdade. E vai para isso cima. mesmo. Na Bíblia a gente vê, né? Pelo menos aqui, a minha memória, duas pessoas que, assim, desde cedo, Deus mostra que é Davi e Jesus mesmo, desde pequeno. E, assim, meu amigo aqui, Josué, né, que ama falar de Davi, Deus se agrada tanto do coração de Davi que ele escolhe lá no lugar mais improvável, escolheu o filho improvável, e ele manda Samuel sair de um lugar que, assim, Samuel fica até com medo. O que eu vou fazer lá? O que Saul vai fazer contra mim? Mas mesmo assim, Deus quer levantar aquele pequeno porque ele conhece o coração, né? Ele olha o coração. E a palavra vai dizer que Deus rejeitou o coração do filho mais velho porque ele queria Davi. É isso. Assim, interessante sobre Davi é que Davi erra pra caramba. Davi falha em vários momentos, mas mesmo assim Deus vai falar: esse é um homem segundo o meu coração. Então, isso já nos mostra que, tipo assim, a gente não precisa ser perfeito, sabe? A gente só precisa se arrepender do que a gente fez de errado, não cometer novamente, claro que a gente já corrigiu, e prosseguir, né? Porque Deus, ele não procura ninguém perfeito, mas ele procura a gente que é falho, procura nos capacitar, né, para fazer essa obra que ele tem. Deus, ele vê o coração do homem, né? Ele não vê se a pessoa é bonita, se é feia, A gente tem essa se é mania. alto, se é forte. Não, ele vê o coração. Bom, veio à mente também, falando, Samuel, né? Muito interessante ver, versículo 1 do Samuel, no capítulo 3, eu estou com aqui a Bíblia aberta, está escrito assim: naqueles dias raramente o Senhor falava. Mas eu entendo que se Samuel foi aquele que ouviu, a verdade é que poucas pessoas estavam dispostas a ouvir. Eu acho que era essa a questão. O Senhor nunca parou de falar, mas poucas pessoas eram dispostas a ouvir a voz de Deus e paravam para ouvir. E Samuel foi uma dessas pessoas, né? Um menino novo, e ouviu a voz de Deus: eis-me aqui. Abriu o coração dele. A gente pode pensar o seguinte, né? Se Deus chamou Samuel, chamou Davi, meninos, por que não a gente? Por que não a nossa geração? Por que não nos dias de hoje? Deus não muda, quem muda somos nós. Então, se ele chamou alguém pequenino lá atrás, ele está disposto a chamar alguém pequenino hoje. Deus mostra vários exemplos, né? José, creio que Daniel também, né? Então, desde novos já foram. Amém? Já tinha uma missão para eles. Tem outra pergunta ou já vai encerrar? Amém? Galera, vamos estar encerrando. A Rafaela pediu para encerrar. Infelizmente, Ô, Rafa, ué, Rafa. Não, Vamos. mas eu queria falar um negócio aqui dentro. Deixa eu falar com o pregador, gente, pelo amor de Deus. Vou falar depois. Assim, eu acho muito interessante que Davi, mesmo antes da morte de Jesus, o que você falou, ele erra pra caramba, cara. Mas mesmo assim, Deus, ele se agrada de Davi e ele vê algo ali em Davi que as outras pessoas às vezes nem vê. Mas Deus vê Davi ali e assim, mesmo antes da morte de Jesus, ou seja, ali, o pecado ali era uma coisa meio que pior, né? Vamos dizer assim. Era mais difícil você adquirir o perdão naquela época, né? Hoje em dia a gente sabe que o véu se rasgou, para a glória de Deus, e que nós estamos aí face a face com o Senhor. amém. Para terminar, então, eu vou escolher uma das perguntas. Da Letícia: qual a sua expectativa para o ano de 2023? Cara, é muito alta. Pelo menos, né, lá em Quissamã nós temos recebido muitas palavras de Deus mesmo, profecias, de que vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de conquista, um ano de mudança. E eu tenho me permitido mergulhar, sabe, a cada dia, e eu estou ficando até meio maluco com isso, sabe? Estou vivendo isso na pele. E a minha expectativa está altíssima, sabe? Deus tem dado muitas palavras, Deus tem usado muita gente, independente de idade, sabe? E do jeito que o mundo ele tem se encontrado, é realmente a hora assim de Deus derramar um pouco mais, sabe? Colocar a gente para trabalhar, para a gente alcançar aí, né, essas vidas, porque é chegado o fim dos tempos, né? É verdade, é verdade. Uma coisa que o pastor Darlan falou com a gente lá na MF, né, pregando lá,
ele falou que quem não dá aquela tremedeira, aquela dúvida do dia de amanhã, é porque não está dependendo totalmente de Deus. Quando a gente depende totalmente de Deus, que a gente vê mesmo a glória do Senhor. E eu lembro também de Elias, quando ele estava ali sendo alimentado pelos corvos, né? E ali, cara, totalmente dependente de Deus, e aquilo mostrou como Deus era feliz com o coração dele, como Deus amava ele, como Deus era fiel a ele. Até o povo no deserto mesmo, né? É um exemplo que, por mais que era um povo que murmurava, povo que reclamava, que não estava satisfeito com nada, eles tinham maná, eles tinham a nuvem, eles tinham a coluna de fogo. Então Deus, ele provê, né? A palavra vai dizer: por que andeis vocês ansiosos? Né? Para cada dia um mal. Então, para aquele dia ali, tranquilo, vive ele em paz, né? O amanhã pertence a Deus, está nas mãos de Deus. E, gente, só para terminar, antes de passar para o Lucas se despedir, não faça como muitos que estão no mundo, que persistem em viver no mundo e tudo mais. Faça como eu, né, o Lucas, o Josué, meu irmão, né, e o André Lucas. Busque a Deus agora, porque o que Deus quer fazer é para hoje, não é para amanhã. Né? Deus tem algo na sua vida, Ele quer fazer agora. Eu estou olhando para 2 câmeras aqui. Tá bom? Então deixa Deus mudar a sua história. Isso aí. Amém? Lucas Branco, um prazer receber você aí. Viu que eu quis encerrar antes aqui, o menino quase me enforcou para não encerrar. Ali também quis conversar com você. Agora ele tem que se despedir. Se sinta muito bem-vindo aqui. Amém. A gente espera que você volte mais vezes, seja em... Aí, ó. De 1 hora. Vai aumentando, ó. Esse aqui foi 30 minutos. Se tiver o Kaique Samuel, vai dar uma hora. A próxima o Gabriel. Pode vir. Vai falar com nós. Eita, qualquer glória. coisa chama o Gabriel Branco. Já toma posse. Um prazer mesmo. Gente, muito obrigado você que assistiu. Vamos ter mais. Talvez, creio que todo culto do Rede Fire a gente vai estar aqui com o pregador da noite, com sempre, se é um homem vai ser só os meninos, se é mulher só as meninas. Vocês vão conhecer aí a Manuela, a Letícia, umas meninas abençoadas de Deus. Só as varoas do Senhor. Só varoa. Então, os gente, vasos e as vasas. Muito obrigado mesmo. Foi bênção demais estar com você mais uma vez. Tamo junto, pessoal. Valeu! Valeu! Falou!